Olá, pessoal. Agora são 9 horas e 18 minutos do dia 14 de 5 de 2020. Sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso. E aqui nós vamos falar da estreia de um... Estreia, né? Como se fosse um programa. Não, é apenas uma série de vídeos, uma nova playlist, né? Chamada Frame Wars, tá? O objetivo aqui é fazer algo que eu vim fazendo já em 2013 e fiz bastante entre 2013 e 2015, que era a análise de frames, tá? A análise de frames é você fazer uma... vamos entender o que antes, falar o que é um pouco o que são os frames, né, para quem está chegando agora, né? Quando eu fiz em 2013, acho que foi em 2012, no final das contas. No final de 2012 eu fiz um texto e depois eu fiz outros em 2013. Eu fiz um texto chamado Introdução ao Controle de Frame. Eu optei por não traduzir o termo frame, que poderia ser traduzido como enquadramento, moldura, alguma coisa assim. Eu achei, não, essa tradução, a tradução não vai ficar legal. Eu já vi a tradução de livros de PNL, que também usam a abordagem de frame, mas é uma outra coisa aqui, que usar o termo ressignificação. Então, você imagina só, falar assim, em vez de falar análise de frame, a gente fala, não, vamos fazer uma análise de ressignificação. Eu achei muito melhor não traduzir e usar o termo frame. Então, se hoje você vê pessoas na direita, até na extrema direita, usando o termo o frame, esse frame está bom, tem alguns que usam, né? Tem pessoas do meio político que utilizaram, que eram leitoras do ceticismo político, dessas análises que eu fazia. Então, análise de frame. Então, o que é, então, o frame, antes da gente começar aqui com essa estreia, tá? E aí eu vou fazer vídeos nessa playlist Frame Wars, que basicamente são analisar os frames do momento. No caso, eu vou focar nos frames do bolsolavismo, tá? Porque é o que está no poder. Em relação aos frames, você tem as duas fontes. Uma delas é o Irving Goffman e outra é o George Lakoff. Irving Goffman, tem alguns livros dele aqui. O que eu tenho em formato livro são do Irving Goffman. Os que eu tenho em formato Kindle, né, que é livro, mas em Kindle, são do Lakoff, tá? Então, por exemplo, do Irving Goffman, né, tem esse aqui, que é o Comportamento em Lugares Públicos. É um livro muito bom. A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Tem um outro aqui que é Ritual de Interação. Esse também é bem interessante, tá? Mas especificamente sobre framing, é este aqui, tá? O título original dele é Frame Analysis, tá? Esse é um tolete que tem 715 páginas, ele é um livro denso, tá? E ele foi traduzido aqui no Brasil como Os Quadros da Experiência Social, tá? Então essa aqui é a abordagem do... Esse aqui, tá? Se você quer especificamente sobre frames, é esse aqui, tá? Os outros são sobre gerenciamento de impressões, que é legal, é um outro tema interessante de análise, tá? Mas não é bem especificamente frame para discurso público. Esse aqui que foi um livro seminal, tá? Para essa disciplina. Agora, e o George Lakoff? O George Lakoff, ele é um cientista linguístico, e então ele vai mais em como funciona o cérebro, tá? Então ele quer saber, por exemplo, como é que funcionam as sinapses, as conexões, o que é ativado ou não. Então ele tem uma abordagem mais técnica, tá? Então ele vai muito fundo, por exemplo, nas metáforas, nas estruturas semânticas, em como se manipulam as categorias. Ele tem sido muito influente, ele começou nos anos 80, se não me engano. Ele foi depois do Goffman, tá? E ele tem uma série de livros muito bons, tá? Deixa eu pegar aqui alguns para vocês, antes de falar o que é esse tal dos frames aqui, né? Eu não tenho nenhum livro do Lakoff em formato papel. Eu tenho só em formato Kindle, mas é a mesma coisa, né? Esses aqui, por exemplo, do Goffman, eu não encontrei em Kindle. Talvez eu tivesse comprado em Kindle, porque esse aqui, eu me lembro que custou mais de 100 reais esse livro aqui. Pelo amor de Deus, né? É um chute nas bolas isso aqui, né? Mas, enfim, nós temos aqui ó, o Metaphors We Live By, é um livro muito bom.
Tem um que chama-se Don't Think of an Elephant, ou seja, não pense num elefante. Aquela ideia, né? Que a pessoa fala, olha, não pense num elefante. Aí a pessoa pensou no elefante. Então não é para dizer não pense no elefante, é pensar em outra coisa, né? Tem um que é uma paulada, assim, muito bom, mas eu acho que assim, não é para iniciantes, tá? É, Philosophy in the Flesh, filosofia na carne. Então ele interpreta toda a filosofia ocidental sob a ótica de frames. Então o cara não está querendo mais saber assim, não, ó, o que que o Aristóteles disse, o que que o Hegel disse, não, o que que era, qual eram os frames que ele estava ali tratando, as metáforas. Então isso aqui é meio pesado. Quem gosta muito de filosofia, acho que não vai gostar desse livro, não. Ele não está desconstruindo, tá? Ele está entendendo o que que eram os frames que se tratava, porque muita coisa ali é metáfora, né? Por exemplo, a vontade popular é uma metáfora, no final das contas, né? Por que que eles usaram essa linguagem? Qual era o objetivo? O espírito do tempo. Qual o impacto dessa metáfora, né? Então, a metáfora é uma coisa que o Lakoff trata muito, tá? Tem um outro que chama Women, Fire and Dangerous Things. O que as categorias revelam sobre a mente. Ele fala, esse é um livro especificamente sobre categorias. Tem um outro que chama-se Moral Politics, né, que é como os liberais e conservadores pensam. É muito interessante esse livro aqui, né? Aí você tem The Political Mind também. Ele é uma sequência do Moral Politics, né? Eu não me lembro qual foi feito antes, tá bom? Aí você tem aqui também, deixa eu ver o que mais. Thinking Points é um livro muito simples, mas ele é interessante, né? Ó, se você é assim, é um livro para ele é escrito, os livros do Lakoff são escritos sob a perspectiva de um liberal americano. Então, logo de uma centro-esquerda, tá? Whose Freedom? Esse aqui também esse é um outro livro bem simples, eu achei muito interessante. Ele fala do Thinking Points, assim, ó, fale isto nessa questão, é bem interessante, tá? Escrito sob perspectiva também liberal. Outro, The Little Blue Book, também, de novo, ele é um livro bem simples, ó, fale isso, são os mais tranquilos, né? Tudo bem, então agora, essa aqui é a base, o que é então esse diabo de frame, tá? Frame é o seguinte, é, análise de frames, quando você está falando do debate público, tá? Ele vale para qualquer coisa da vida, mas especificamente no debate público. É como o seu cérebro, né? Ele possui frames, ou seja, ele possui códigos assim para interpretar. Então, por exemplo, quando você fala assim, você começa a explicar, por exemplo, você começa a falar em bisturi, por exemplo, bisturi e cirurgia. A sua mente automaticamente ela vai recobrar imagem do hospital. Você tem papéis específicos, né? Você sabe, por sua experiência, então você tem frames na sua mente que vão recuperar, então, a imagem de um hospital, tá certo? Então, mas a partir do momento que você fala alguma coisa, né? Sempre quando você tem uma comunicação de qualquer tipo, não apenas verbal, né? Não apenas falada, escrita, mas uma comunicação corporal. Então, você está ativando frames na mente da pessoa. Então, você, quando você tem, por exemplo, imagine quando você começa a assistir um filme e você vê um sujeito dando um tiro na cabeça de um cara que não tá ali na dele. O cara tá sentado no restaurante, ele chega assim, dá um tiro na cabeça e o cara cai morto. Você vai recobrar frames de um vilão. Porra, matou um cara que estava um inocente. Só que depois, ao decorrer do filme, você descobre que este cara que estava ali era, na verdade, um terrorista que tinha participado de um atentado que matou vários inocentes. E aí a mente já começa a buscar outros frames são conectados. Né? Ah, não, isso é um frame de uma justiça. Embora dura, mas é um frame de justiça. Então, boa parte dessa comunicação aí que você tem nesse caso aí, ela está falando em termos morais. Isso é certo, isso é errado.
é o vilão, ele é mau, né? Eu estou conectado com ele ou não. Mesma coisa acontece então na política, tá? Então, o que seria? Vou só colocar a definição aqui do Lakoff, tá? Os frames, eles são estruturas mentais que moldam a maneira pelas quais nós vemos o mundo. Como resultado, elas moldam as metas que buscamos, os planos que fazemos, a maneira como agimos e o que conta como um bom ou mau resultado de nossas ações. Nas políticas, nossos frames moldam nossas políticas sociais e as instituições que formamos para implementar essas políticas. Mudarmos nossos frames significa mudar tudo isso. A mudança de frames é mudança social. Então eu vou explicando aos poucos, porque a disciplina de frames ela é pesada, tá? Ela não é leve, mas você pode fazer algumas abordagens mais simples, tá? Então, por exemplo, você pode ter, você quer fazer um reframe, então alguém fala alguma coisa num discurso público, seu adversário, e você pode então falar algo que combata isso aí, né? Então você pode ficar na defensiva, você pode fazer um frame de defensiva, ou você pode também ignorar esse frame e fazer uma tática que chama-se metaframe. Então você incorpora o frame do outro e fala. Por exemplo, vamos dar uma diferença. Então, por exemplo, imagine que você é acusado de alguma coisa. Né? Então, por exemplo, assim, você está gastando verba de gabinete. Vamos imaginar que um deputado fale isso para outro, né? Se você quiser combater esse frame, você tem que mostrar que ele está errado. Uma das formas é mostrar que ele está errado, ou mostrar que a acusação dele é falsa, mas tomar cuidado para que você não fique abaixo, que o frame dele não vença. Obviamente que hoje nas redes sociais você tem essa questão de bolhas. Então, mesmo que o cara tenha um frame desonesto e você combata este frame do outro, né? Não significa que você vai ter um frame vitorioso, tá? Uma coisa é o seguinte: existe o frame que é falado e o frame que se conecta na mente das pessoas, tá? O frame, de fato, ele é o que está na mente das pessoas. Então, basicamente, é uma disputa que existe, então, nessa comunicação por espaços. Na verdade, é o seguinte: quando a pessoa diz, você está fazendo algo errado com o dinheiro público, a pessoa simplesmente está apertando um botão na mente do público para dizer o seguinte: o frame relacionado nesta questão, né, um papel que existe aqui, papel semântico, relacionado a uma pessoa desonesta, o vilão de uma história, é para ele e o justiceiro sou eu. Então esse é um esquema de frames que você tem vítimas, heróis e vilões, né? Então você é a vítima porque você é um cidadão. Você não quer o dinheiro público mal gasto. Ele é o vilão e eu sou o herói que eu estou denunciando isso aí. Então é um esquema. Então você tem que inverter essa situação aí. Se você. Não necessariamente. Você ir para o controle de frame é você entender que esse jogo está acontecendo. Então tentar quebrar esse jogo. Especialmente o que eu recomendo é se o frame do outro for desonesto. Existem técnicas, né? Por exemplo. Uma delas é se, vamos imaginar que um deputado tenha gasto dinheiro de gabinete e esta não seja questão relevante. Ele está no direito de gastar. Então, se ele entende que isso aqui é certo, ele pode se defender, é uma tática, tá? Ou ele pode, então, ele criar um frame dizendo o seguinte: olha aqui, existem questões realmente relevantes e se você quiser realmente mudar as coisas, faça um projeto de lei. Ficar aqui enchendo o saco de quem está agindo conforme a lei para executar o seu mandato é coisa de quem não tem o que fazer. Isso já é um metaframe, é uma outra forma. Então, em vez de ele ir assim, ele foi para cima e falou: esta discussão dele aqui, ela é irrelevante e ele apresentou um argumento. Muitas vezes, observe, o frame não necessariamente vem com um argumento, mas eu estou dizendo, no caso que o frame ele vem junto com um argumento. Né? Se ele vem junto com um argumento, significa que ele é mais sólido, né? E se você não está numa bolha, é melhor que o seu frame venha com um argumento, tá? Então, não confunda a batalha de frames com argumentação. O ideal é que, se você tem um bom argumento, você construa, então, um bom frame, tá? Então, ter um bom frame, um bom controle de frame, não significa ser desonesto. Eu sempre deixo isso aí muito claro, tá? É mais fácil você fazer um frame desonesto se você estiver numa bolha, porque você paga menos o preço.
né? Então, por exemplo, as seitas, né, que eu tenho estudado bastante, elas construem frames extremamente desonestos. Logo, você que está fora desta bolha, você pode quebrar os frames deles mostrando inconsistência. Mas não é apenas mostrar inconsistência, você também tem que se posicionar, uma das boas estratégias, tá? Depois, aos poucos, a gente vai ver que tem um monte de estratégias. Você pode, então, se posicionar de modo a mostrar que a própria construção do frame pelo outro, desse frame, era desonesta. Então, ele não é imoral, você não está apenas desmascarando o frame, você está desmascarando o ato dele utilizar o frame. E aí também, então, é um metaframe, certo? Metaframe, então, é uma das estratégias dessa guerra de frames, certo? Então vamos na prática. O que é framing? As pessoas não confundam fazer framing com um rótulo. Rotulagem é uma das formas de você fazer framing. Mas você está numa discussão, por exemplo, e você se posicionar, por exemplo, assim. Ou, isso aqui você está fazendo uma cara de displicente, na verdade, que eu mostrei, né? E eu começar a rir, né? Então, quer dizer, isso aqui, se você faz isso aí, né, pode ser intencional ou não, tá? A sua reação, ela vai modificar a percepção das pessoas, óbvio, né? Mas você tem que entender os frames, é entender como isso acontece. E quando eu falo que o frame ele é isso, as pessoas falam, mas isso é óbvio, tá? Mas a análise de frames é entender quais são os resultados esperados. Então, para começar, neste primeiro exemplo aqui, eu sei que a introdução ficou longa, porque é o primeiro. Os outros vão ser vídeos curtos de 10 minutos. Eu vou falar de um frame que está acontecendo no momento. Olha, se você pegar toda a ciência política, assim, qualquer um, eu tenho sempre, eu uso a teoria do eleitorado. Eu gosto muito da teoria do eleitorado porque ela é técnica. Então, quando eu falo que alguém ele é autocrático ou democrático, eu estou eu estou referenciando alguma coisa. Quando alguém vem falar que, não, ele é autocrático, eu pergunto para a pessoa, então tá bom, sobre qual referência você trabalha, qual definição que você está usando, e a pessoa não faz, aí, meu amigo, eu tenho que desmascarar o frame do outro, né? Então, você mostra consistentemente que às vezes alguém é autocrático a partir da teoria do eleitorado. Por exemplo, o Bolsonaro, ele é facilmente demonstrável como autocrático, porque você consegue colocar todas as ações dele similares ao chavismo, que é exatamente o que ele, 2 anos atrás, apontava como autocrático. Então, eu expondo o que essas pessoas sempre disseram do Chaves, eu vou colocá-los em contradição. Isso é honesto de fazer, não tem nada de desonesto nisso. Então, isso aí é para mostrar quando o seu adversário é autocrático e com um argumento. Não é só falar, é autocrático. Não, você pega e coloca a própria declaração que a pessoa já fez no passado sobre autocrático e fala, olha o que ele defendia antes, olha o que ele está defendendo hoje. Dizia que ia nos livrar da Venezuela e está defendendo algo similar. Reclamavam quando o PT queria controlar a mídia. Hoje estão falando em caçar a concessão da Globo. Mas é porque a mídia está reclamando de mim. Tá, mas ele também falava isso. Então, quer dizer, eu uso o próprio discurso da pessoa contra ela. Frame control. Não existe nada de desonesto nisso. Agora, existe um frame que eles estão utilizando bastante, os bolsonaristas, que é chamar governadores e ditadores. Governadores, eles dizem o seguinte, não, mas esses governadores são ditadores. Aí você pergunta, tá, me dá uma definição de ditador. O que é isso aí? Esse é um frame com base em rotulagem simples, mas ele não vem, ele não tem consistência lógica. Por quê? O que é você fazer uma autocracia? O que é você construir uma ditadura? É você reduzir o tamanho de sua base. Isso conforme a teoria do eleitorado. Mas não gosta da teoria do eleitorado? Tudo bem. Você acha que tem outra melhor? Então escolha. Mas dá a sua definição objetiva do que é ser um ditador. Eles não têm. Então o frame deles, é fácil mostrar que o frame deles é desonesto, porque eles vão ser inconsistentes. Tá? Não existe esse negócio de você ter, de repente, apareceram 25 governadores ditadores pelo Brasil. Isso aí é estúpido. A ação de alguém converter um sistema de democrático para autocrático, ou seja, se tornar um ditador ao estar no poder, não é um evento que acontece todo dia. De repente, 25
Governadores resolveram fazer redução de base, é isso? Mexeram em alguma coisa para aplicar regras de maneira arbitrária? Aí eles começam a dizer o seguinte: ah, não, eles estão prendendo pessoas na rua. Tá, é que na verdade está numa época de pandemia, que é uma época de exceção. Isso é um período excepcional da história. Então eles pegam, eles querem fazer. Olha só o frame que eles estão tentando fazer. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós estivéssemos na época do Salazar, do Mussolini, do Hitler. Pô, de repente a polícia pega um cara na rua, muito provavelmente as pessoas vão relembrar, né? Vai ter um frame acessado na mente delas dizendo o seguinte: porra, isso aqui é coisa de ditadura, né? Qualquer regimes militares, o Brasil passou por isso, né? Então ele está apertando o botãozinho aqui desse frame na mente para recobrar esta sensação. É tudo no cérebro, tá lá no cérebro, tá apertando o botãozinho. Só que isso é desonesto. Isso é desonesto. Você tem que mostrar a inconsistência disso. O fato de você prender alguém, você pode reclamar. Puxa, não acho legal. Na praia, a pessoa tá lá descumprindo uma regulação de isolamento. Você já chegar lá e prendendo uma vez. Não, você pode avisar, você pode multar, você pode fazer. E aplicar leis em uma pandemia não tem nada de autoritário. Inclusive da forma como os decretos são feitos. Eles podem ser contestados pelas assembleias. Eles podem ser validados pelo STF. Não existe interferência no judiciário. Eles aparecem de vários estados. Então, a tentativa de transformar as ações dos governadores em algo autocrático, ditatorial, é uma exploração desonesta de frames. Então eles entram na batalha de frames para poder o quê? Eles, muitas vezes, essas pessoas que constroem discursos, eles sabem que o Bolsonaro ele tem intenções autocráticas. Falar em caçar a concessão da Globo, ficar arrumando briga com o STF, com todo o Congresso, arrumando briga com todos os governadores, isso aí é típico, né, de pessoas que estão querendo solapar os poderes. Elas não respeitam os outros poderes. Isso aqui é o naipe de ditador. Ah, e ainda tem esses influencers deles que fica ruptura, ruptura e ruptura. Quem é que pedia ruptura? Quem sempre pediu? Existem casos onde isso não aconteceu? Não. As rupturas de implosão dos outros poderes, elas automaticamente significam, historicamente, né, você vai dar poder concentrado para um líder. Logo, objetivamente, isso é uma ditadura. O Bolsonaro não é um ditador. Ele é um autoritário, cujas ações podem nos levar a uma ditadura. Então, ciente disso, como eles estão cientes disso aí, então eles tentam impor o rótulo ditador para, então, governadores ou qualquer um que discorda do seu líder. Gente, é mostrar a inconsistência disso. É mostrar a hipocrisia. Então, para você ter uma ideia, nesses dias eu falei assim, então você está dizendo que o Trump ele é os governadores republicanos são ditadores? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não, mas em Idaho, que é de um governador republicano, aliado do Trump, nós temos pessoas presas. O caso aqui tem um vídeo de uma pessoa presa porque estava andando no parque. Você pode não gostar disso, a gente pode contestar a forma como é feito, mas fazer isso não significa ser autoritário. A implementação de leis, mesmo que elas sejam duras e atendam a todos, não é necessariamente autoritário. O que importa que a gente tem aqui é que a rotulagem banal de todo mundo que não concorda com o seu líder ser um ditador, porque está com o uso de ações localizadas, essa atitude é a construção de um frame desonesto. É muito fácil mostrar que esse frame é desonesto. Então, é preciso, primeiro, ter a consciência, né, do que é ser de um ditador ou não. Então, quando você entra em qualquer debate, ou quando você está estudando, eu recomendo, tá, ler a teoria do eleitorado, mas se você não quiser ler os dois livros, tá aqui os dois livros, tá, da teoria do eleitorado, que eu recomendo, tá, deixa eu até pegar aqui, aí você vai ver a capa dos dois. Você tem o primeiro, dos autores, são 4 autores, tá, é o Bruce Bueno de Mesquita, Alistair Smith
e outros dois aqui. James Morrow, eu acho que é um outro. E tem mais um, certo? Então esse aqui foi publicado em 2005, tá? Esse livro que tem a tese da teoria do eleitorado. Esse livro é um tijolo. No Kindle, não recomendo, gente. R$ 229, isso aqui é gente, ó, é sacanagem. Isso é sacanagem. Tem um que é muito mais simples, que foi feito pelo Bruce Bueno de Mesquita e o Alistair Smith. Porque o outro tinha sido esses dois, mais outros dois, né? Que é bem mais simples e ele custa R$ 38,45 se você comprar na Amazon. Que é The Dictator's Handbook. Ele foi escrito em 2012. É uma forma bem simples de você ver essa teoria do eleitorado, tá? Então você sabe o que é um ditador ou não é um ditador a partir das ações que ele toma, né? Tem um outro vídeo de 18 minutos que você pode ver aqui, né? Eu estou tentando aqui ver se eu consigo. Se eu não conseguir incorporar ele aqui, vai estar na descrição, né? E ele, em 18 minutos, Rules for Rulers, ele explica a tese da teoria do eleitorado em 18 minutos. Você pode ativar as legendas em português. Então, é só saber. Com esse vídeo já dá para você não tomar tombo em qualquer discussão sobre o que é um ditador ou não. Aí, se você quiser mais detalhes, leia o livro. Leia primeiro The Dictator's Handbook, né, que é quase 40 conto. E o outro não precisa. O outro precisa você querer ir a fundo. O outro vai. É case, assim, que não acaba mais. Ele demonstra, os autores demonstram como você pode perceber como alguém é mais autocrático ou democrático de acordo com a movimentação da base, o perfil da base, as ações que eles tomam. E não por discurso. Eu sou democrático porque eu represento o povo. Isso é conversa, isso é framing também, certo? Isso é construção de framing populista. E aqui nós vamos mostrar como quebrar os frames populistas nos próximos vídeos também, tá? Mas, então, a primeira coisa é saber o que é ditadura ou não é, ou a diferença entre um ditador e um democrático, né? Um autocrático e um democrático. Ponto. Aí você já tem a noção clara da pessoa, dos outros estarem usando os frames de uma maneira honesta ou não. Você vai ver que os outros eles não conseguem, eles não são consistentes. Então, uma forma de você quebrar esse frame inconsistente e falso deles é demonstrar a hipocrisia deles. Então, primeiro, eles não vão ter uma proposta para controlar a pandemia. Então, você coloca eles na parede e pergunta: o que você faria, então, para garantir que as regras de isolamento fossem cumpridas numa pandemia? Você vai ver que o pessoal vai pedir coisas inviáveis, impraticáveis, que não são feitas em nenhum país do mundo democrático. Isso está acontecendo assim em países democráticos e autocráticos. As medidas de isolamento estão acontecendo pelo mundo. Então você vai ver que ele vai pedir algo inviável. Então ele tem que ser demonstrado em sua hipocrisia de pedir algo inviável. E aí sim é um frame justo. Mesmo que a pessoa não tenha intenção, esta atitude é desumana. É não fazer nada, é deixar as pessoas na rua. E aí você faz um metaframe. O metaframe é você mostrar como é imoral que ele distorça o termo ditador, mentindo sobre a definição do termo, e agora você sabe qual é a definição, inventando que governadores que estão aplicando leis para fazer cumprir o lockdown, inventando que isso aí é a mesma coisa que ditadura. Então você está distorcendo. Observe que você não está só fazendo um argumento, você está mostrando a desonestidade do outro. Tá? Porque esse frame está construindo todos aqueles que discordam do Bolsonaro na questão do lockdown em ditadores ou apoiadores de ditadores de uma maneira desonesta. Ele tá cravando esse espaço na mente das pessoas. Ele está tirando você da discussão. Então você não pode fazer isso. Você tem que pegar e mostrar. Primeiro, ele defende um autocrático. Ou uma pessoa que quer se tornar um ditador. Ele é autoritário nas ações dele. E ele está mentindo ou distorcendo esse tipo de conceito. E aí você está falando metaframe. Você está julgando a própria ação dele de construir o frame desonesto. Né? Para poder proteger, aí sim, uma pessoa de orientação autocrática.
Então isso é fazer o metaframe, tá? A melhor forma de você quebrar esse frame desonesto, então, de dizer, os governadores, os prefeitos são todos ditadores. Esse frame que eles estão usando é mentiroso, é falso, e você tem que ficar acima dessa discussão e não ficar apenas só numa discussãozinha besta assim. Eu não acho que isso é ditadura. Não sei o quê. Não, isso aí muitas vezes o público não vai nem prestar atenção. Detalhe, este frame, ele não é um frame popular, tá? Ele é um frame, geralmente tá pegando só na internet. Porque a maioria das pessoas não quer saber, ele não, nem entende o conceito de que é ditador ou não. Não vai entender. Então, mas essa discussão está acontecendo principalmente nas redes. Né, nas pessoas que têm um conhecimento pelo menos básico do que é ditadura ou não. Muitas vezes o cidadão comum não conhece, você demoraria para explicar para ele. O que é normal. Já o pessoal, né, na internet, ele tenta entrar um pouquinho mais nos conceitos, mas eles também são afetados por esses frames construídos também de uma maneira desonesta, como é esse caso. Né? Então, você precisa não apenas mostrar a falsidade disso, mas a desonestidade de mentir, né, ou distorcer o conceito de ditadura. Não há nada, inclusive você pode utilizar até o ridículo, a ridicularização de quem faz isso. Né? Mostrar a contradição das pessoas que fazem isso aí. Né? Cumprir a lei, né, numa época de pandemia, é uma ação moralmente justificável e não tem nada de autocrática nisso. O que teria de autocrático aí, por exemplo, se as pessoas tivessem, por exemplo, agora eu tenho uma lei que possa prender pessoas na rua que estejam descumprindo o lockdown, eu vou usar para prender meus adversários políticos. Aí sim, se você mostrar que a lei é aplicada de maneira discricionária, isso pode ser indício de uma gestão autoritária. Mas se não tiver isso, é uma lei aplicada a todos, sabe? E não há nenhum indício de que ela não seja. Então, por exemplo, um policial que vai parar alguém na rua nem quer saber a orientação política dessa pessoa, né? Você pode não gostar, é teu direito, tá? Mas, e também tem uma questão moral, tá? Além do metaframe, você pode usar a questão moral. Fala, olha aqui, gente, vamos parar. Estamos todos fazendo sacrifício. Eu sei, a máscara é barata. 5 contos, gente, pelo amor de Deus. Eu não sei nem se estão distribuindo de graça, deveria. Pode se reclamar. Agora, é um sacrifício, né? O número de mortos é muito grande. Fazer o sacrifício de usar máscara, sabe? De não sair, ficar a rodo, né? De cumprir regras de distanciamento social. Isso aí é a prioridade, salvar vidas é a prioridade. Aí você mostra o lado moral. Não precisa mentir, mostrar a argumentação. E desmascarar os que estão mentindo. Mas nunca se esqueça, desmascarar os que estão mentindo sobre o conceito do que é ser ditador para poder desonestamente dizer que aplicar leis numa época de pandemia, né, significa ditadura. Gente, isso é desonesto demais que eles estão fazendo. Tá? E principalmente por quê? Porque outra coisa que vale lembrar, mas isso já é um outro assunto, mas só para não esquecer, né? Sempre lembrar que tem o presidente que não fez um plano para conter a Covid. O que tá enchendo o saco? Isso é importante sempre lembrar. Tá enchendo o saco e isso que está sendo feito é extremamente imoral. Um frame totalmente justificável. Agora, cara, por que você não fez a porra do plano? No seu plano, tá todo mundo liberado, não vai ter regra para quem descumprir lockdown, tá tudo, né? Não tem sanção nenhuma, é isso? E se aumentar o número de mortos de uma maneira descomunal, o sistema colapsar de um jeito que for, mortos vão estar na rua, o que vai acontecer? Você se compromete? Claro que não se compromete. Então isso também é importante mostrar a imoralidade dessas pessoas que estão atacando desonestamente quem está fazendo cumprir regras de lockdown e a imoralidade de quem está sabotando e não está fazendo porra nenhuma. Certo? Isso aí também é outra batalha de frames importante de ser travada. Que eu acho que os governadores deviam travar essa batalha também. Beleza, gente? Acho que ficou claro o que é framing, né? A partir daqui, então, hoje eu mostrei aqui o frame desonesto que eles usam para impor o rótulo de ditador para os governadores.
E o objetivo, então, se você quer desmascarar, é primeiro mostrar quem é o verdadeiro ditador, tendo o conceito, não precisa ficar argumentando, mas com meme você demonstra. Meme mostrando contradição, você mostra que, ó, ditador, tá copiando o discurso do Chaves. Quem é o que quer ser ditador? É o senhor Bolsonaro. Os governadores estão cumprindo a lei. Cumprir a lei não tem nada a ver com ditadura. E quem fala isso está distorcendo o conceito para ajudar um ditador. É isso que é importante mostrar. Né? É isto aqui, né? É importante. Veja, isso tem um efeito moral. O Bolsonaro está com uma popularidade baixa, mas ele está conseguindo causar danos à imagem e banalizar a discussão sobre o que é ditadura ou não. Isso não pode deixar, entendeu? Porque o problema de banalizar desse frame desonesto deles também é que isso vai fazer as pessoas não terem a real percepção do que é ditadura ou não. Então, bem, você chega e fala assim, você denuncia o autoritarismo do Bolsonaro numa questão de maneira clara, o pessoal fala, ditadores são os governadores. Mas, porra, isso é de uma desonestidade descomunal. Eles estão travando a discussão sobre o que é de fato uma ditadura também. Então é danoso deixar esse frame desonesto ficar sendo propagado impunemente. Então tem que desmascarar esses caras. Isso é importante. Beleza? Então esse aqui foi o primeiro dos vídeos dessa série Frame Wars, tá? Os outros vão ser bem curtos, de 15, no máximo 15 minutos eu quero fazer, máximo 20, estourando, vai lá, limite de 20, tá? É porque esse precisava ter a introdução da teoria da análise de frames, dos autores que dão base para essa análise, tá? Mas isso aqui, então, let's go. Ó, vocês sabem, então, só para finalizar, eu devia ter falado isso aqui no começo, mas eu vou falar no final, né? Ó, uma coisa é a disciplina sobre seitas, tá? É um branch da análise aqui. Esse aqui é um outro, tá? Não vamos confundir as duas coisas. Mas é importante. Isso aqui eu estou fazendo volta às raízes, né? O meu principal tema vai ser análise política, mas eu vou fazer pelo menos uma vez por semana, ou umas 2 vezes por semana, análise de framing. Também porque eu gosto de fazer isso aí, satisfatório e pode ajudar nesse debate público, né? Então, análise de frame é uma coisa, tá? Claro que pode ser útil para você combater frames da seita, né? Mas análise de frame é uma outra disciplina, é guerra política. Isso aqui é uma análise de guerra política, tá? A análise de seitas é uma análise de dinâmica social. São coisas diferentes, mas eu acho que é interessante para aqueles que querem participar no debate público não ficar vendido e saber, tá no meio de uma discussão e de repente, ai meu Deus, o cara tá botando um frame desonesto na tua testa, bota o frame, tá botando o frame de ditador de uma maneira desonesta, cravando na tua testa, né? E você tem que mostrar, então, apertar o botãozinho na cabeça do público que está te ouvindo. Não, ele é desonesto, ele é mentiroso, e com argumentos, não precisa ficar sem argumentos. De uma maneira clara, rápida, né, objetiva, mas não deixar passar isso aí não, certo? Isso é então, controle de frame. Controlar o frame. Beleza, gente? Espero que tenham gostado, tá? Se tiver críticas também, eu acho que é um conteúdo mais denso e por isso ele é pesado. Valeu, um abraço.